bendizer o Teu nome, que é sobre todo nome, e ser alimentado, Senhor, pela Tua palavra. Por isso, que cada coração, meu Deus, onde a Tua palavra chegar, que Deus receba, e que cada coração receba a Tua palavra como uma terra boa recebe a semente. E que o Teu nome seja glorificado nessa noite, nas famílias, e em cada pessoa aqui, que representa a sua casa, sua família, os seus familiares, que a Tua palavra, meu Deus, os alcancem nessa noite, em nome de Jesus. E neutralizamos também toda e qualquer ação negativa que queira vir contra a palavra. Nós repreendemos em nome de Jesus. E declaramos, meu Pai, o fluir do Teu Espírito em cada coração, em cada entendimento. Começando em mim, que a Tua palavra, Senhor, venha fluir poderosamente. Fica conosco, Senhor, através do Teu Espírito, nesse momento aqui. É isso que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu vou falar um pouco nessa noite sobre a família. Sempre, né? Vamos estar falando sobre família aqui nas quintas-feiras. Então, mais uma vez, porque é importante, né, irmãos, a família. Família é a base, né? É a base da sociedade. E aí tem os nossos filhos, as crianças para aprender, tem os adolescentes, tem os jovens que vão casar, que precisam estar ligados na questão família. Não é verdade? Porque existe curso para casais, para noivos, para namorados. Existe uma cartilha, né, um livro. Existe muita coisa, mas na verdade, na prática, mas casamento na prática é algo totalmente diferente, né, irmãos? Não é verdade? Vocês aí já estão casados aí há 30, 40 anos aí. Sabe que casamento na prática é outra coisa, é diferente daquele livro, daquele manual que você lê. Não é verdade? Na prática é outra coisa. Então, eu quero falar um pouco sobre o segredo do relacionamento forte. Qual é o segredo para um relacionamento forte? Para um casamento forte. Qual é o segredo? Qual é o segredo que você usa para o seu casamento ser um casamento sólido e forte? Qual é o segredo? Então, nós precisamos no nosso dia a dia, irmãos, estar ligados nesse detalhe, porque infelizmente nós ficamos desapercebidos durante o casamento, né? Nós esquecemos de regar. E eu costumo dizer que casamento é como hoje eu vou chamar de horta, que se você não rega, morre. Não é verdade? E creio que vocês vão concordar comigo. Então, tem que ter alegria. O casamento tem que ter alegria. E para ter alegria, irmãos, ele tem que ser regado constantemente. Porque o Espírito Santo é o símbolo também da alegria. Amém? E quando Jesus transformou a água em vinho, que foi o primeiro milagre, foi em um casamento. Não é isso? Foi o primeiro milagre dele. Olha como Deus trabalha. E o vinho, ele significa a alegria. Então, quando aquele vinho chegou naquela festa, chegou a alegria, porque a festa ia acabar, irmãos. Vocês sabem disso, né? Que quando acaba a comida e a bebida em uma festa, todo mundo vai embora. Você vê gente na festa até ter comida e bebida. Mas acabou a comida e acabou a bebida, o povo vai embora. Essa é a realidade. Então, naquele dia o povo ia embora.
E Jesus falou: não, eu vou trazer a alegria. E trouxe a alegria para aquela festa, para aquele casamento. Então, o Espírito Santo alegra a família, o casamento. E aí, para isso, a gente precisa saber, tá? Como. Nós temos vivido um tempo em que as pessoas elas têm tentado tirar a ideia de casamento. E veio, né, irmãos? É algo que está sendo muito usado aí, outras coisas, outros tipos de forma de encarar o casamento. E a gente precisa ter bastante cuidado, porque o casamento é a junção, né? É uma junção, e no nosso caso aqui, é homem e mulher, né? No nosso caso aqui. Existem outras junções aí, mas essa nós não vamos falar hoje, não. Nós vamos falar aqui da junção, casamento, marido e mulher, homem e mulher. Tá? Então, qual é o segredo para um relacionamento forte? O segredo, guarde isso que eu vou te falar. Isso serve para nós, não vai servir para muita gente. Muita gente não vai se importar com o que eu vou falar aqui. Mas para você que tem a Bíblia como a palavra de Deus, como a tua bússola, não é isso, irmãos? Porque hoje a minha bússola é a palavra de Deus. Amém? O segredo é seguir, irmãos, a palavra de Deus. Só isso. O que ele ensinou. Quer ter sucesso no casamento? Siga a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus. E quando diz palavra de Deus, normalmente está de Gênesis a Apocalipse. E aí nós vamos ter alguns detalhes, como por exemplo o Primeiro Testamento. Em Gênesis, abre a tua Bíblia comigo, Gênesis no capítulo 2, versículo 18, de vez em quando escapa uma microfoniazinha aí. Gênesis, Bereshit, capítulo 2, versículo 18. Diz assim, irmãos: disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e toda a árvore dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isto foi o seu nome. A pastora esteve falando aqui semana passada sobre isso aqui, não sei se vocês lembram. E Adão pôs os nomes a todo o gado, novamente, versículo 20. E Adão pôs o nome a todo o gado e às aves dos céus, e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava o que, irmãos? Uma adjuntora, uma ajudadora, uma esposa idônea. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne.
esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Só até aqui. Isto está em Gênesis capítulo 2, versículo 24, mas lemos do 18 ao 24. E alguém pode até dizer que isso ficou no passado, né, irmãos? Não, isso é coisa lá do passado, E nós temos uma questão cultural na Bíblia muito forte. Arde quem diga que não tem nada a ver cultura com a Bíblia, né? Só que a Bíblia foi escrita por homens em uma cultura. E com certeza o que eles falavam tinha a ver com a cultura local. Não é isso, irmãos? Tinha tudo a ver com a cultura local. É só você ver as cartas de Paulo aos Coríntios, aos Romanos, aos Efésios, que você vai ver que tinha a ver com a cultura. Tá? E nós, os brasileiros, por exemplo, nós temos a nossa cultura, ela é machista, irmãos. Correto? Concordam comigo? Você pode até não concordar. Mas a cultura brasileira, ela é uma cultura machista. Tá? Não generalizo. Eu não estou generalizando. Mas tem alguns homens, principalmente os homens mais velhos, eles são, ou eles foram, ou são um pouco machistas. Como assim, machista? Uma das coisas bem clara é o homem ele não querer fazer aquilo que normalmente as mulheres que fazem, porque diz que é o papel da mulher, né? Então isso já é um comportamento machista. Mas o que, por exemplo, o homem que hoje em dia tem mudado isso, né? Mas antigamente um homem ele cozinhar, não, o homem não cozinhava, irmãos. Quem cozinhava era a esposa, né? Um homem lavar uma roupa, jamais. Era coisa da mulher, problema da mulher. Hoje não. Hoje já temos uma máquina de lavar, não é isso? Então, aí o homem só tem o trabalho de botar as roupas lá na máquina, e a máquina faz tudo. Não é verdade, irmãos? Né? Cozinhar. Alguns aprenderam. Eu, por exemplo, eu não fui ensinado, irmãos, e eu não fui ensinado a cozinhar, porque, não vou dizer que o meu pai era machista, consciente, né? Ele era machista inconsciente, mas por isso eu não aprendi a cozinhar na minha infância, e eu deveria ter aprendido. Então, assim como uma mulher, ela não deve casar sem saber cozinhar, uma jovem, ela não deve casar sem saber cozinhar. Eu acho que, na minha opinião, o homem também não deve casar sem saber cozinhar, né? Eu também vejo assim, o homem não pode casar sem saber fazer um feijão, um arroz, né? O básico, né, irmãos? O básico. Então, a mulher viaja e o homem vai ter que almoçar, vai ter que ir para um restaurante, pedir comida, né? Porque não sabe cozinhar, a mãe tem que fazer, tem que pedir alguém. Não, irmão. Né? Então, as coisas foram mudando. E a cultura judaica, voltando para a cultura judaica naquela época, irmãos, mulher nem era contada. E vocês sabem disso na genealogia bíblica. As mulheres, elas não eram contadas, tá? Elas
não podiam estar em qualquer lugar em que os homens estavam, principalmente nas sinagogas, nas reuniões, né? A mulher não podia. Você pode ver a história da mulher que tinha um fluxo de sangue, ela que sofria 12 anos, né, irmãos, com fluxo de sangue, a hemorragia o tempo todo. Imagine que escravidão miserável. E ela tocou na orla das vestes de Jesus. Aquilo ali, o que ela cometeu, o que ela fez ali foi um erro tremendo, terrível. Jamais uma mulher na fase hoje a gente pode falar, né, menstrual, poderia tocar em ninguém. Ela teria que ficar reservada. Vocês lembram quando o sogro de Jacó foi procurar aquele objeto que a sua filha, né, a esposa de Jacó tinha roubado, a Rebeca? A Rebeca? Raquel, obrigado. Que Raquel tinha roubado, vocês lembram? O pai foi procurar, alguns dizem que era uma apólice, né? Nós falamos que era o ídolo, a Bíblia fala o ídolo familiar. E quando ele entra, eu vou chamar de quarto, era uma cabana, né? Mas eu vou chamar de quarto. Quando o pai dela entra, ela estava sentada em algo que julga-se ser a sela do camelo, tá? E aí ele estava virando tudo, procurando, porque ela tinha roubado do pai. E aí quando ele chega no quarto, ela diz: meu pai, o senhor me desculpe, tá? Me perdoe, mas eu não vou poder levantar, porque eu estou... É como se você estivesse sentado em uma cadeira e falasse: eu não vou poder levantar para te receber, porque eu estou nos dias da mulher ou das mulheres. O dia da mulher, naquele dia, ou das mulheres, era, né, a menstruação. Então, ele virou tudo e ela continuou lá sentada em cima do que ela tinha roubado. Entenderam? Então, eu creio que ele passou por longe dela. Era filha, mas ele passou por longe, porque não podia se aproximar da mulher nesse tempo, né? Jamais. Ela era considerada impura, imunda. Tá, irmãos? A mulher era muito humilhada naquela época, tá? Só em não ser contada já era uma humilhação terrível, né? Só era contado os homens. E então, assim, ele acabou indo embora e ela não levantou. Então, imagine a mulher do fluxo de sangue. Eu lembro que o Jefferson falou alguns dias atrás sobre ela aqui. Imagine aquela mulher do fluxo de sangue tocando em Jesus. Que situação constrangedora, uma mulher tocando em um homem. Então, um homem que, né, não era da família, não era parente, no meio da rua, no meio de toda uma multidão de pessoas ali. E olha o que aquela mulher fez: ela rompeu o medo, o preconceito, rompeu tanta coisa. Porque tem momento que você tem que romper muita coisa. Você tem que romper o medo, o preconceito. Você tem que romper você mesmo. Senão, você não sai do lugar. E ela foi curada. Tá? E ela foi curada. Então, é uma história maravilhosa, né, irmãos? Então a mulher, ela sempre foi
menosprezada na cultura antiga. Hoje tem melhorado, né, irmãos? Mas na cultura antiga, a mulher ela era deixada de lado. São contadas, né, as mulheres que tiveram espaço, foram poucas. Ok? Então, alguém pode dizer, pastor, mas essa ideia, né, porque Deus foi quem instituiu o casamento. Nós acabamos de ler aqui, Gênesis 2, 18, até o 24. E o versículo 24, mais uma vez, vamos ler? Para a gente retomar. O versículo 24 diz, portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, tem até aquela ideia, né, de que marido não é parente. Isso é ideia de pessoas desinformadas, né, irmãos? Porque não é ideia, é mais do que parente, é carne da mesma carne, né? E aí, alguém pode dizer, pastor, mas isso ficou passado, isso é no tempo da lei, né? Isso mudou, e na verdade não mudou, tá? Nós estamos falando do segredo para um relacionamento forte. Quais são os segredos para um relacionamento forte? É simples, apenas seguir a palavra de Deus, apenas observar o que Jesus ensina na sua palavra. Se você observar, o seu casamento vai ser quase perfeito. E aí, irmãos, o capítulo 10 do Evangelho de Marcos, ou segundo Marcos, vamos lá, capítulo 10, Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo 5. Aqui um outro momento que Jesus está conversando com o seu povo, com seus discípulos e a multidão, e aí ele chega, nós vamos ler até o versículo 9, Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo 5, até o versículo 9. Jesus respondendo, disse-lhe, pela dureza dos vossos corações, vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez, o quê? Homem e mulher, ou macho e fêmea. Por isso deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. E serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não o separe o homem. Aqui já foi Jesus, irmãos, tá? Aqui já foi Jesus. Então, se alguém vier com a ideia de dizer que casamento é coisa do Primeiro Testamento, da lei, defasado, ou alguma coisa assim, você vai ver que casamento, pelo contrário, ele continuou, e os apóstolos deram até uma ênfase maior, exemplo do apóstolo Paulo, a importância do casamento e o significado do casamento. Porque Jesus, na parábola das 10 virgens, Jesus ali também ele contou um pouco sobre a essência do casamento. Jesus como o noivo e as mulheres como noivas, não é isso? As 10 virgens, né? Até que mostra bem claro aquela parábola. E aí, os apóstolos, eles deram continuidade à importância do casamento, e quanto o casamento ele é forte, o quanto o casamento é projeto divino, o quanto você precisa valorizar a sua família, valorizar o seu casamento, e o quanto você também precisa falar, quando você tiver oportunidade, para as pessoas
para os jovens que querem casar, para o adolescente que quer casar um dia, para os seus filhos. Primeiro, para as crianças, começa como um exemplo. Porque os nossos filhos não é por muito que falamos, é pelo que nós fazemos. Os nossos filhos não aprendem muito pelo que a gente fala. Os nossos filhos aprendem muito pelo que a gente faz. Por isso a gente precisa ter muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. Porque não são as palavras, são as ações. É o comportamento. Tá, irmãos? É o nosso comportamento que conta. E aí a gente precisa ter bastante cuidado. Voltando para o livro de Gênesis, ou para Gênesis, vocês podem voltar aí rapidinho. Gênesis no capítulo 7, nós vemos Deus dando continuidade ao projeto divino, que é o casamento, né? Capítulo 7 de Gênesis. Foi um momento que a terra estava passando por um momento terrível. O pecado estava terrivelmente. Mas aqui nós vimos uma família que estava ali, olha, firme e forte. Tá, irmãos? Por isso que a nossa família, ela precisa, a nossa casa, a nossa família, os nossos familiares, porque as pessoas às vezes não sabem diferenciar isso. Família é você, sua esposa e seus filhos. Isso é família, tá? Familiares é a sua sogra, o seu sogro, os seus cunhados, seus sobrinhos, aí já são familiares. Então sempre a gente também precisa separar isso, tá? A gente precisa ter esse entendimento do que é família e do que é os familiares. O primeiro lugar hoje na sua vida não são os familiares. O primeiro lugar na sua vida é a sua família. É esposa e filhos. Depois vem... Ah, pastor, mas tem a minha mãe. Tem jovens que casam e não cortam o cordão umbilical. Isso é um problema. Tá? É um problema. Então, amar mais a mãe do que a esposa... não vai ser coisa boa esse casamento, né? Amor já é uma outra coisa, tá, irmãos? Mas algum comportamento que envolve a mãe precisa ser, cortado, que a esposa não gosta. Aquela comida que só a mãe sabe fazer, aí fica querendo cobrar para a esposa. A esposa nunca vai fazer como a sua mãe, meu filho, esquece. Esquece que a sua esposa nunca vai cozinhar como a sua mamãe, a não ser que ela faça um curso, né? E olhe lá se consegue, porque tempero é segredo, né, irmãs? Irmãos também cozinham aí, né? Os irmãos também cozinham. Tempero é segredo, né? Aquela carne gostosa que a sua mãe faz, às vezes você pode usar os mesmos ingredientes, os mesmos temperos e não vai ficar igual. Por quê? Porque você não sabe o tempo, porque você não sabe quanto tempo deixa no tempero, né? Porque você não sabe o tipo da carne. É todo um segredo. E aí já tem problema. Mas olha, irmãos, eu já vi inúmeros problemas de pessoas que querem que a esposa, de maridos que querem que a esposa cozinhe como a sua mãe. E aí fica o ciúme no ar, né? Desnecessário. Perda de tempo. É melhor o cara... Por que não aprendeu com a mãe dele? Hein? Por que não aprendeu com a sua mãe? Deveria ter aprendido com a sua mãe, né? Não é verdade? Se quer... eu quero levar aquela receita da minha mãe. Pronto, leve e você aprenda. Mas não vai cobrar, viu, jovens? Mas não vai cobrar para sua esposa. E aí, no capítulo 7 de Gênesis, capítulo 7 de Gênesis, nós vemos Deus com um cuidado tremendo com a família. Tempo semelhante a esse aqui, olha, irmãos, a Bíblia diz que é tempo semelhante.
E Jesus citou muitas vezes essa passagem aqui, esse capítulo 7, a história de Noé. E Deus falou assim como foi nos dias de Noé, que as pessoas viviam no mundo da lua como se nada ia acontecer, porque hoje em dia é assim, as pessoas vivem no mundo da lua achando que nada vai acontecer, que é só gente nascendo e gente morrendo e acabou, né? Eles acham que é uma bola de neve, é um processo, nasce e morre, nasce e morre. Eles acham que é só isso, mas a Bíblia não diz que é assim. A Bíblia diz que vai ter um fim. A Bíblia diz que Jesus vai voltar. A Bíblia diz que Jesus vai voltar para buscar os seus, não é isso? A humanidade não vai viver do jeito que está vivendo aqui para sempre, eternamente. Não, a Bíblia fala de uma eternidade com Cristo. E aqui, irmãos, diz que depois disso disse o Senhor a Noé: entra tu, toda a tua casa, é Gênesis, irmãos, 7, a partir do versículo 1. Entra você e toda a sua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomará para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. E aí ele continua, mas o versículo 5 continua escapando, viu, Jefferson? Continua escapando, dê uma olhadinha. O versículo 5 ele diz: e fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. E aí é por esse motivo que Jesus, lá nos evangelhos, ele vai e repete: olha, da mesma forma que o povo não levava a sério o que Noé falava, está acontecendo, as pessoas não estão levando a sério o que você fala, o que nós falamos. Quando nós falamos para as pessoas: olha, faça uma aliança com Deus, se torne noiva de Cristo, porque Ele vai vir buscar a sua noiva. As pessoas não acreditam, não levam a sério, ou até acreditam, mas continuam inércias. Elas continuam extasiadas com o pecado, extasiadas com o seu viver, né? Com o seu estilo de vida. Então, mas voltando para a questão família, nós vemos como Deus cuidou. Aí nós vemos a questão de Ló. Ló foi a mesma coisa, morando lá em Sodoma, Gomorra, naquela região lá. E aí Deus fala, né, para Abraão: olha, Abraão, eu vou destruir aquela região toda. E você já sabe da história. Eu vou destruir aquela região. E aí vem a importância de quê? Lembra que eu falei agora há pouco que existe família e existe o quê? Familiares, né? É muito importante familiares também, tá, irmãos? Eu só te expliquei a questão da divisão, tá? Mas é muito importante. Familiares é parte da gente também, tá? Não entendam o contrário. E aí Deus chega para quem? Deus falou para quem? Foi para Ló ou foi para Abraão, que ia destruir aquela região? Deus falou para Abraão, irmãos. E aí onde vem a importância de quê? Dos familiares. Aí onde vem a necessidade do familiar que está orando, que está pagando preço, que está de olho aberto, que está olhando tudo, vendo tudo, sabe?
aquela pessoa está desligada no mundo da lua, mas tem alguém ali que está de olho, que está ligado. Esse é o seu papel na família. Esse é o meu papel na família, é estar ligado no que está acontecendo, espiritualmente e fisicamente. E aí a gente vai lá e alerta, olha, cuidado. Mas por trás está ali a oração, neutralizando e proibindo a ação do inimigo, tá? Aí já é a função como intercessor, porque você também tem que ser intercessor. E aí Deus chega para Abraão e diz: Abraão, eu vou destruir toda aquela região. Aí Abraão entrou em desespero e falou: não, vai aí, e o meu sobrinho que mora lá e a sua família? Se aquela região for destruída, a minha família também vai ser destruída. Os meus familiares também serão destruídos. E aí começou a intercessão de Abraão pela família, pelos seus familiares. Olha a importância da intercessão. E a Bíblia diz que Abraão, até o último momento ali, ele ficava tentando salvar a vida do seu sobrinho. E conseguiu. E conseguiu. Até o último momento. Né? E aí nós vemos que a esposa e as duas filhas, né, do Ló, saíram de Sodoma e Gomorra, né, daquela região lá, que ainda tinha mais outra cidade, Adimá e outra cidade lá, tinha mais duas cidades, que eu esqueci o nome agora. Mas o coração daquela esposa estava voltado. Tá? A gente precisa ter muito cuidado, irmãos, com o nosso coração. Tá? Muito cuidado. E a gente cita muito o crente, aquele que crê em Deus, mas é girafa. Porque o corpo dele está dentro da igreja, mas a cabeça está no mundo. A gente chama de crente girafa. Então, aquela mulher, o coração dela estava ainda em Sodoma. E ela acabou se tornando uma estátua de sal. Porque desobedeceu a voz de Deus quando falou assim, quando os anjos deram um comando que eles não olhassem para trás. Porque o negócio era feio, né, irmãos? Então, olha, não olhe, não olhe. Você já viu quando o negócio é feio, que alguém diz o quê? Não olha, não olha. Então, o negócio foi tão feio que os anjos falaram, olha, vocês não devem olhar para trás. Isso não é apenas olhar para trás, isso tem outro significado que eu não vou falar agora, que nós não temos mais tempo. Passado não é brincadeira na vida das pessoas, tá? Cuidado com o passado. Passado só serve como degrau para você subir, como escada, somente. Então, e aí nós vemos como Deus ele vem trabalhando o cuidado com a família. E aí tem também aquela história daquela mulher, daquela prostituta, que morava em cima dos muros de Jericó, no muro da cidade de Jericó. A prostituta tinha o nome Raabe. Lembram? Então, olha qual foi a preocupação dela quando viu os espias. Eu sei que vocês servem a Deus e Deus vai destruir essa cidade. Olha, que inteligente. Olha, agora eu vou fazer uma troca com vocês, um acordo com vocês. Está vindo os dominadores da cidade e vai pegar vocês. Então, eu faço uma troca com vocês. Eu escondo vocês, despisto eles, porque no dia, agora com uma condição, no dia que vocês vierem destruir tudo aqui, que seja salvo eu e minha família. Inteligente, irmãos.
E assim fez um acordo com eles, com as autoridades da cidade. E quando eles chegaram, cadê os homens que estavam aqui na sua casa? Ah, já foram. Olha, pode ir que você vai acompanhar. Os caras escondidos no telhado. Os espias que Josué mandou. Que mulher inteligente. E hoje ficou na história. Raabe ficou na história. E aí tem uma outra mulher também, olha, as mulheres hoje. Outra mulher inteligente. Já falei muito sobre ela aqui. O nome dela é Abigail. Vocês lembram de Abigail? Uma mulher também inteligente. Por isso que a Bíblia diz o quê? Fala mais alto, irmãos. A mulher sábia não é o homem, irmãos. É a mulher sábia. A Bíblia não diz que é o homem. É a mulher sábia. Davi estava indo para aquela região e falou, olha, nós vamos ficar um pouco aqui, você adiante. Vá lá na casa da Abigail e do marido dela. Como é o nome do marido dela? Hein? Nabal? Vá lá na casa de Nabal e traga comida para a gente. Olha que ousadia. E traga comida, peça a ele um lanche, diga que foi Davi que está pedindo. E assim aí o rapaz foi. Quando chegou lá, ele falou, olha, rapaz, que Davi, aquele desordeiro, fugindo de Saul, aquele, né? Imagina aí uma pessoa escrachando outra. E aí o cara voltou. Alguém chegou para Abigail e falou, Abigail, tu não sabe o que foi que Nabal fez. Davi mandou pedir comida e Nabal escrachou Davi. Abigail falou, acabou, agora Davi vai vir e vai matar todo mundo. A mulher vê longe, irmãos. A mulher enxerga longe, irmãos. E foi dito e certo. Davi ia matar tudo, inclusive ela, talvez. Só que ela inteligente falou, olha, meu Deus do céu. Foi na frente e amenizou a situação. E Davi não matou ninguém. Mas o Nabal era tão gente ruim, que depois de alguns dias que Abigail contou para ele o que tinha acontecido, o livramento, olha como o homem era tão ruim, que quando ela conta o livramento, o cara ficou doente e morreu, de tanta raiva, infartou. Eu acho que infartou, né? Passou mal e morreu de raiva. Então aí nós vemos uma mulher inteligente salvando a sua casa. Entende, irmãos? Então Deus, ele sempre se preocupou com a família, sempre, irmãos, e sempre ele vai se preocupar com a família. Os Salmos de número 128, vamos lá? Salmos de número 128. Mas antes nós vamos ler o 127. 127, que é continuidade, início. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. A pastora falou sobre isso aqui também, né, irmã, semana passada. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam.
Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Isso aqui fala da família, irmãos, tá? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde. A cara do brasileiro isso aqui, ó. Comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flecha na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Isso aqui fala da família, tá? O Salmo 128 é continuidade. E bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem. Aí vem o segredo. A tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa. Os teus filhos como planta da oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será o quê? Abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás o que, irmãos? Os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém? Então, esses dois capítulos, não é capítulo, né? Nós falamos que Salmos não tem capítulo. São dois momentos que Deus fala forte para a família. Forte para a família. No 117 mesmo, 127, quando ele diz, olha, não adianta, não vai adiantar se arrebentar de trabalhar, de acordar de madrugada. Algumas pessoas, eu sei que elas acordam de madrugada para trabalhar e chegam em casa tarde para dormir, só chega para dormir, né? É terrível. Então, se não tem consciência de quem é Deus na sua vida, ô irmãos, não vai adiantar fazer nada disso, não vai adiantar. Se ele não temer o Senhor, se não tem uma aliança com Deus, se não entende qual é o propósito de Deus para a vida dele, para a família. Muita gente não tem nem ideia porque tem uma família, né? Até porque Deus ele não junta pessoas, Deus junta o quê? Propósito. Deus trabalha com propósito, irmãos. Deus não é como você, como eu. Então, por mais que você diga, não era para me ter casado, me arrependi de ter casado. É engano mesmo, é engano seu. Tá? A gente vê pessoas com filhos maravilhosos, uma família maravilhosa. Me arrependi de ter casado. Tira isso da cabeça, essa ideia não vem de Deus, não. Isso não é de Deus, tá? Não vem de Deus. Então, o propósito de Deus já se cumpriu na tua vida, você já entrou. Olha, você e o seu esposo, uma só carne. Você e sua esposa, uma só carne. O projeto de Deus já começou aí. A vontade de Deus, a palavra de Deus já está se cumprindo aí. Você está dentro de um projeto, tá? A família é um projeto de Deus que você está dentro, você está no centro. Amém? Lembra que eu falei? Que desde Gênesis, que nós acabamos de ler, desde o início que Deus criou tudo e falou, não, mas não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer uma mulher, vou criar uma mulher para o homem. E criou com todo amor e carinho, e abençoou o homem. Então, casamento é projeto divino, casamento é ideia de Deus, casamento é um presente que Deus criou para o homem, especificamente, o louvor. Amém, irmãos? Então,
para você ter sucesso em seu casamento e ter um relacionamento forte, o pessoal do louvor pode posicionar. Para você ter um casamento forte, uma família forte, Deus, só observe isso. E se você for na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, quando ele define papel do homem, papel da mulher, Êxodo capítulo 20, quando ele diz, fala para a família, fala para os filhos, filho honrar os pais, para que se prolongue seus dias de vida. Lá em Gênesis, a carta de Paulo aos Efésios capítulo 5, quando Deus diz para o homem, olha, homem, ame a sua esposa, diz para a mulher, esposa, obedeça a seu marido, filho, os pais, olha, pai, cuidado com os filhos de vocês, não faça com que os filhos de vocês sejam problemáticos, né? Não faça com que os filhos de vocês sejam irados. O salmista também fala, olha, beije os filhos de vocês para que eles não se irem. É só observar a palavra de Deus, irmãos, que teremos um casamento abençoado, uma família abençoada, forte, onde a gente não fica com medo dos nossos filhos, sabe, ir para o mundo, porque a gente sabe o que foi qual foi o alimento que eles comeram, ingeriram. A gente sabe o que foi que a gente deu para eles desde pequeno. A gente não fica com a nossa mente, com a nossa consciência pesada, porque a gente educou no Evangelho, porque a gente seguiu o que a Bíblia diz. Pai que fica com a mente pesada quando os filhos se desviam, é porque não ensinaram os filhos, porque se ensinou, não vai ficar com peso na consciência. Por quê? Não é isso, irmãos? Se você deu o ensinamento para os seus filhos, criou os seus filhos, na verdade, por que ficar com a mente com peso na consciência hoje? Não, você deu para ele a educação bíblica, espiritual, ensinou os princípios para eles. Vamos orar ao Senhor, vamos ficar de pé. Pena que a gente tem que ir embora, né, irmãos? Mas o culto continua, tá? Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração, toda exaltação seja dada a Ti. Nós queremos, meu Pai, nesse momento te louvar, te bendizer e te agradecer pela nossa família, pela nossa casa, pelos nossos familiares, pelos nossos filhos, meu Pai. Eu quero, Senhor, nesse momento te bendizer. Eu quero te agradecer pela minha esposa, Senhor. Quero te agradecer pelas minhas filhas. Quero te agradecer pelos meus familiares. Ó Deus, eu quero declarar bênção sobre eles nesse momento. E quero orar também, Senhor, sobre cada uma dessas famílias aqui representadas. Ó Deus querido, Deus amado, nós pedimos a Tua bênção, Senhor. Eu te peço, Senhor, libera a Tua bênção sobre essa família. Tu sabes do que eles precisam. Em primeiro lugar, Senhor, eles precisam de Ti. Depois, meu Pai, ó Pai, como diz a Tua palavra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscar em primeiro lugar o Rei de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, meu Deus, nós entendemos que em primeiro lugar nós te buscamos, em primeiro lugar nós te servimos, ó Deus, para que, Senhor, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor fala antes, venha, Senhor, estar dentro da Tua vontade, dentro do Teu querer. Meu Deus e meu Pai, eu te peço, Senhor, em favor dessa família, desse casamento, ó Deus, desse relacionamento. Entra, Pai, com a Tua providência, ó Deus, nesse relacionamento, nesse namoro, nesse noivado, nesse casamento. Toma, Pai, em Tuas mãos, e que seja neutralizada toda a ação do inimigo contra essa família, contra esse casamento, contra esse noivado, contra esse namoro, contra os filhos, contra o esposo, a esposa. Toda ação maligna, todo espírito de separação, de divisão, de contenda, seja neutralizado, seja expulso, em nome de Jesus.
Que a tua paz reine nessa casa, que a tua paz reine nessa família, que haja paz nessa casa, nos cômodos dessa casa, na área dessa casa. Seja repreendido agora todo espírito de confusão, todos os demônios que ficam alojados nessa casa, recebam fogo agora, em nome de Jesus. Batem retirada dessa casa, dessa região, dessa rua, sai agora, em nome de Jesus. E declaramos, meu Pai, sobre os teus filhos aqui presentes, aqueles que não estão aqui, mas que estão, ó Deus, sendo abençoados nas suas casas. Nós declaramos agora o teu governo, o teu domínio sobre essas famílias. Que seja um casamento abençoado, que seja um namoro abençoado, que seja um noivado abençoado. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos as famílias nessa noite, para a glória e honra do teu nome. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.